repórter Denis Queiroz acompanhou o arrastão que provocou o início da operação policial. Bandidos infiltrados na manifestação espalham pânico. Um grupo para numa esquina próximo a um táxi. Depois corre e tenta segurar um homem. Uma mulher é cercada e obrigada a entregar a bolsa. A confusão segue para a Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro. A Força Nacional é obrigada a disparar balas de borracha. Uma mulher e um casal são usados como escudo. O grupo ainda tenta fechar a avenida usando lixo. Durante a manifestação na Avenida Brasil, um outro policial também ficou ferido. O sargento Cordeiro do batalhão da Maré levou uma pedrada no queixo e fraturou o maxilar. Ele foi socorrido e internado no Hospital da Polícia Militar. Parte dos manifestantes segue em direção a outra importante avenida da Zona Norte, a Leopoldo Bulhões. 40 pessoas tentam parar motoristas que passam pela avenida. No total, 16 pessoas são detidas e levadas para a delegacia. A maioria é liberada. Quando ele veio, avançou em mim e falou, perdeu. Aí tentou meter a mão no meu bolso, que não foi de verdade. Eu avancei por cima dele, comecei a mostrar socos, pontapés. O suspeito é capturado minutos depois. Vinícius Barroso de Oliveira, de 29 anos, foi preso dentro de um ônibus. Bom, e manifestantes seguem acampados pelo quarto dia em frente à casa do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, mas o líder desse movimento, Evelyn Bastos, parece que deixou o local porque teria recebido ameaças, é isso? Bom dia. Isso mesmo, Roberta, muito bom dia a todos. Ele disse que deixou o local depois de ser ameaçado de morte por um homem à paisana que teria conversado com ele como se estivesse dando algum conselho. Ele relatou isso em uma rede social e também contou como que foram os dias em que ele ficou acampado na frente da casa do governador Sérgio Cabral, que fica no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Ainda hoje, cerca de 20 manifestantes permanecem acampados na frente do prédio do governador. Eles dizem que só vão sair de lá depois de conversar com o Sérgio Cabral, e a assessoria de imprensa do governador ainda não confirmou se ele já voltou para casa desde sexta-feira, quando começou o acampamento. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Evelyn. 11 ônibus foram depredados ontem à noite perto de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, o protesto começou pela falta de passarelas na rodovia, mas terminou em destruição. Os manifestantes ocuparam a pista do anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro. Os moradores da região se recusavam a liberar o tráfego. O batalhão de choque foi chamado para conter o tumulto. A MG-20, rodovia que liga a capital mineira a Santa Luzia, também foi interditada por manifestantes. A pista foi tomada por pedras e materiais incendiados. Policiais tiveram que abrir caminho para que bombeiros pudessem apagar as chamas. Foram registrados focos de incêndio em 3 pontos da rodovia. Este carro, que estava no acostamento, ficou queimado. Os atos de vandalismo não pararam por aí. Pelo menos 11 ônibus foram depredados. Este veículo aqui, olha só, foi pichado. Vidros também estão quebrados. Um pouco aqui à frente, a gente vai mostrar, olha só, para-brisas. Ficou completamente destruído. Aqui estão várias marcas de pedradas. Esta passageira, que seguia para Belo Horizonte, conta os momentos de terror. Tinha criança dentro do ônibus, nós tínhamos que esconder embaixo dos caminhões, porque podia vir uma pedra, sentar na cabeça. Depois de 6 horas de manifestações, o grupo de aproximadamente 50 pessoas, que reivindicava a colocação de passarelas, redução das tarifas e melhorias no serviço de transporte coletivo, decidiu liberar a via. A PM não conseguiu localizar nenhum responsável pela quebradeira. Bom, a gente sabe que as recentes manifestações pelo país mostraram muitas críticas aos valores gastos com a construção e também a reforma dos estádios para a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil. Há menos de um ano do início da competição, o jornalismo da Record revela as polêmicas que envolvem essas construções bilionárias. É o caso das obras do Maracanã, uma reforma que custou caro e provocou muitos protestos. Não parece, mas se passaram quase 6 anos desde o tão esperado anúncio. Realizar uma Copa do Mundo para argentino nenhum colocar defeito. Desde aquela época, só se ouvia uma promessa. No que depender da minha posição, da minha opinião, não sai um centavo do orçamento público federal para construir ou reformar estádios. Bom, a Copa das Confederações começou e aquela
CBF não é a mesma comemorada pelos brasileiros. Estádios foram construídos e reformados. 6 estão prontos. Os outros 6 precisam ser entregues até janeiro do ano que vem, mas a custos altíssimos. Somados, eles vão custar quase 7 bilhões e meio de reais. Todos têm financiamento público do BNDES e contam com incentivos fiscais municipais e estaduais. Ou seja, o poder público banca parte do estádio, que depois será administrado por clubes ou empresas. O modelo adotado pelo governo federal provocou reações. Protestos se espalharam pelas cidades sedes da Copa das Confederações. Primeiro em Brasília, depois no Rio de Janeiro. Fortaleza, Salvador. Para tentar conter a série de protestos que tomaram conta do país e que misturaram tarifas de transporte público e gastos excessivos com o estádio, a presidente Dilma foi à televisão e falou sobre os investimentos na Copa. Em relação à Copa, quero esclarecer que o dinheiro do governo federal gasto com as arenas é fruto de financiamento que será devidamente pago pelas empresas e os governos que estão explorando esses estádios. Jamais permitiria que esses recursos saíssem do orçamento público federal, prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação. Mas não é bem isso. O governo federal vai deixar de arrecadar uma verdadeira fortuna. Só a FIFA vai deixar de pagar 559 milhões de reais em impostos. As construtoras das arenas ganharam um incentivo fiscal de 329 milhões. E para as outras obras ligadas ao projeto da Copa, são 189 milhões de reais de impostos que não serão pagos. O que está se vendo com essa expoliação dos direitos do povo ao lazer e à cultura é a reação que está tendo a população. Então, que tomemos as ruas e façamos ouvir a voz do povo, porque os políticos não estão dando ouvido e não estão representando a população como nós esperávamos. Hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, defendeu o uso do BNDES para financiar a construção dos estádios. Que é dinheiro público do governo federal, mas esse dinheiro também é concedido às empresas do setor elétrico, às empresas de telefonia, a empresas multinacionais, ou seja, o governo cria programas de financiamento via o BNDES. Um dos motivos de tanta confusão é o Maracanã, remodelado, ainda majestoso, tão grande quanto os números que envolvem a polêmica reforma do templo do futebol brasileiro. Uma goleada de despesa extra para os cofres públicos. Não tem dinheiro para o nosso hospital, mas tem dinheiro para fazer uma mega obra. Que país é esse? É só festa. Gastaram muito dinheiro para montar um estádio desse, estouraram o orçamento, acho que não compensa não. Na cerimônia de posse do comitê organizador local, que aconteceu 2 anos atrás, Ronaldo defendeu os gastos em estádios. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Nesses dias de protesto, o vídeo causou polêmica e revolta na população. Veja a reação deste aposentado que esperava atendimento hoje de manhã no hospital público da Grande São Paulo. Olha, Ronaldo, todo o dinheiro que você ganhou foi pelos torcedores que levaram lá no campo. Fizeram de você um fenômeno, porque você não é. Você é um egoísta. Construído para a Copa de 50, o Maracanã foi palco de grandes decisões. O campo foi onde desfilaram os maiores craques do futebol brasileiro. Objeto de desejo de empreiteiras e governos, que sempre se escalaram para reformar o estádio, de olho na renda.
Parlamentares do Rio de Janeiro fizeram um levantamento das despesas dos cofres públicos em cima da reforma para a Copa